Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, nossa edição semanal, toda quarta-feira, às 19 horas, edição de número 86, 86ª edição do programa Direito em Pauta. Boa noite, Patrícia, boa noite, Berenice. E hoje a gente vai tratar de mais uma história de sucesso, uma trajetória de sucesso do desembargador Cristiano Jorge Santos. Cristiano Jorge Santos, que é um desembargador recém-empossado, foi promotor de justiça, foi delegado de polícia, foi escrevente judiciário, tem uma trajetória de sucesso. A gente vai conversar com ele sobre o poder judiciário, sobre assuntos do judiciário, principalmente sobre a sua trajetória de sucesso profissional. Doutor Cristiano já está aí, já vou convidá-lo para entrar conosco aqui. Vou enviar o convite para que a gente inicie o nosso bate-papo de hoje. Vou enviar o convite para o doutor Cristiano, que já está aí conosco. Que alegria! Tudo bem, Constantino? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você e com o pessoal que te acompanha. Eu que tenho que agradecer muito por ter aceito o convite. Já conto para vocês aqui em primeira mão que o doutor Cristiano não estava fazendo live há quase 2 anos, e aí com os outros compromissos, e aceitou o nosso convite. Isso nos traz muita, muita alegria. Bem-vindo ao nosso bate-papo semanal, programa Direito em Pauta. Antes de lhe passar a palavra, eu queria rapidamente passar para quem está nos acompanhando um pouco da história e da trajetória profissional do Dr. Cristiano Jorge Santos, que acabou de ser empossado como desembargador no nosso querido Tribunal de Justiça de São Paulo. Dr. Cristiano, de maneira bem breve, ele se formou em Direito pela PUC em 1991 e pela mesma PUC virou mestre e doutor em Direito Penal. Foi escrevente judiciário, delegado de polícia por 3 anos e aí ingressou no Ministério Público em 1994. Atuou em diversas comarcas, Ilhabela, entre outras. Foi integrante do GAECO do ABCD de Santo André e do GAECO da capital, além de assessor da diretoria da Escola Superior do Ministério Público e assessor do Procurador de Justiça no Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, entre tantos outros cargos ocupados no Ministério Público. Antes de ingressar na magistratura, ele atuava como 7º promotor de justiça do Patrimônio Público e Social da capital. É professor universitário, autor de diversas obras e recebeu diversos prêmios, entre eles o prêmio Luta pela Igualdade Racial, no ano de 2008, e Benedito Galvão, em 2013, pela OAB São Paulo. Tentei ser breve, resumi o máximo que eu pude, mas, na verdade, além de tudo, é um ser humano especial. Eu recebi várias mensagens aí ao longo da semana, depois que eu anunciei a live, e só palavras de carinho, de amigos, de profissionais que trabalharam junto com o senhor. Então, isso nos traz alegria. Bem-vindo, e aí eu lhe passo a palavra aí para uma boa noite inicial. Obrigado, Constantino. Primeiramente, se você não se importar de me chamar de você, eu até agradeço. Claro. E queria só dizer uma coisa. Eu fiz um brevíssimo discurso na minha posse administrativa, que foi algo muito restrito, né? Haverá ainda a posse solene, devo convidar todos os amigos, mas eu disse o seguinte: eu ouvi de uma pessoa uma frase há pouco tempo que me marcou muito. A pessoa disse o seguinte: eu conheci uma pessoa que era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. E dessa frase, eu concluí o seguinte, por essa trajetória minha: o quão rico é o homem que tem amigos, sabe? Porque você constrói amizades ao longo de muito tempo, você conquista pessoas, conquista simpatia, conquista comprometimentos de projetos comuns, mas efetivamente isso é o que importa, sabe? É você unir amizade, amor ao longo da sua trajetória, porque daí bons frutos virão. E a gente se apega, infelizmente, né, nesse mundo tão corrido de hoje, a bens materiais, a necessidade de aparecer, de buscar uma fama, né? Hoje em dia a gente tem essa busca pela fama como algo importante para muitas pessoas, e isso, infelizmente, a meu ver, é algo efêmero e não tem um valor significativo.
Então, estamos aqui para conversar com você, com o pessoal, interagir com as pessoas, para falar sobre a vida, né? Na verdade, você me perguntou qual o tema que eu gostaria de falar, eu comentei sobre alguns poucos temas aí que seriam tranquilos para mim, mas você acabou optando por falar da minha vida e para mim é tranquilo também. Que bom. Na verdade, é uma singela homenagem aí pela sua trajetória que a gente utiliza o programa Direito em Pauta para fazer. Por isso que eu, dentre tantos assuntos que são da sua especialidade, com diversos livros, eu escolhi falar da sua trajetória. Eu acho que no momento que a gente vive é importante acreditar nas pessoas e acreditar que é possível, né? Seu caso é um caso de sucesso, passou aí por todos os caminhos do judiciário, foi advogado, foi delegado de polícia, promotor e hoje é desembargador. Quer dizer, são exemplos que nos ajudam e eu tento trazer sempre isso no programa, exemplos positivos de pessoas do bem. Então, eu ia falar isso no início, mas já no final, mas já falo agora. O programa de hoje é uma homenagem a não só ao profissional Cristiano Jorge Santos, mas à pessoa Cristiano Jorge Santos. E eu tenho certeza que ela é muito bem feita, essa homenagem, pelo tanto de mensagens que eu recebi ao longo da semana, como eu já falei. Mas vamos lá. Como é que se inicia a sua ligação com o mundo jurídico? Bem, vamos lá. Falando um pouquinho da minha vida, e eu falo isso com um objetivo principal aqui, não é para me vangloriar, até porque trajetória de sucesso, nem sei se propriamente a gente pode dizer assim, mas com o objetivo de demonstrar para as pessoas que estão começando hoje uma carreira jurídica, para os meus alunos, alguns deles que eventualmente estejam assistindo agora, para as pessoas que nem mesmo são da área jurídica e que podem ter essa pretensão, que se você agir corretamente, se você se empenhar, e é lógico, existem outros fatores, né? Sorte e tudo mais, mas enfim, essa somatória te leva a alcançar os objetivos, sabe? Eu fui moldado em grande parte pela forma do meu pai me educar, e ele foi uma pessoa que viveu muitas desgraças ao longo da vida dele. Ele teve a sua família completamente desestruturada na infância. A mãe se afastou, minha avó, que depois eu vinha conhecer. O pai acabou se perdendo emocionalmente. E para você ter uma ideia, e eu resumi um pouquinho disso, o meu pai, ele, ao entrar no exército, que ele foi convocado para o serviço militar, ele tinha 19 anos, ele estava na 7ª série. Então, veja, ele não tinha estudo, né? E muito pobre, ele saiu do exército com a perspectiva de tentar se endireitar, vamos dizer assim, palavras que ele usou. E começou a trabalhar, a estudar, enfim. Ele vendia livros depois, era ambulante, morava num porão, e morava, ele conseguiu reunir o pai e alguns dos irmãos dele, um porão que não tinha banheiro. Ele conta que resolveu estudar, resolveu fazer uma faculdade, e na cabeça dele ficou claro, ele só teria condição de fazer uma universidade se fosse uma universidade pública, porque ele não conseguiria pagar. E autodidata, virava madrugadas estudando sob a luz de uma velhinha, ouvindo os xingamentos do pai, sentindo aquele cheiro de urina dos pinicos que havia no quarto, e entrou na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Portanto, assim, é uma trajetória muito bonita dele, né? Para mim, um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, imagine, essa pessoa era muito dura, né? Ele era muito rigoroso. E ele, logo cedo, já dizia para mim: olha, vá fazendo a sua parte, porque eu te dou a oportunidade de estudar numa boa escola, só isso. O resto é por sua conta. E o que acontece? Eu resolvi sair de casa, sabe, Constantino? Com 14 anos eu já decidi que eu tinha que sair de casa. E eu tinha um amigo que era contínuo no banco, acho que nem existe mais essa função, né? Mas era uma É espécie de verdade. office boy interno. E ele me convidou, falou: tem uma vaga. E meu pai me proibiu. Eu falei: olha, eu quero trabalhar lá, eu vou morar num pensionato, vou viver sozinho. E ele me proibiu, falou: não, você está sob a minha responsabilidade, você vai viver aqui. E, enfim, o que acontece? Eu insisti tanto que ele falou: bom, já que você quer trabalhar, então pelo menos vá trabalhar na área jurídica. E me indicou um escritório de advocacia de um amigo dele, um escritório muito simplesinho. E eu, aos 15 anos, comecei a trabalhar como office boy. E daí
tinha ali a experiência de ver as petições, quando eu levava para o protocolo, eu sempre ficava lendo aquilo, e fui me interessando pelo direito. E meu pai também sempre falava, né? Ele gostava muito de falar sobre direito, ele era advogado, um advogado que só falar um pouquinho do meu pai, né? Fica à Ele, ele, vontade. ele, muito pobre, quando ele se casou com a minha mãe, eles moravam numa kitnet que tinha 30 metros quadrados, alugada, e ele, no começo da advocacia, não conseguia dinheiro para me sustentar e sustentar minha mãe. Então, ele tirava o anel de rubi do dedo, né? Daquele tempo que advogado tinha um anel de rubi no dedo, ele tirava do dedo para não ficar constrangido, punha no bolso e voltava a vender livros. Então, advogado formado pela São Francisco ia vender livros. E assim ele foi se firmando, começou a melhorar a advocacia dele, conseguiu mudar para um bairro melhor, mas, enfim, ele sempre falava, né? Olha, vou te falar aqui o que é legítima defesa, ele gostava muito de direito penal. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Mas, enfim, quando eu fui prestar o vestibular, eu estava num grande dilema, porque eu gostava muito mais de história do que de direito. E tinha a perspectiva de fazer direito no Largo São Francisco e história na PUC. Só que eu pensei, meu pai não vai pagar nunca uma faculdade de história para mim. Então, o que eu fiz? Eu me matriculei na FUVEST em História e na PUC em Direito. E saiu a publicação dos aprovados na FUVEST, você vai se lembrar disso, Constantino. Saiu uma lista nos jornais, né, folhas e folhas de jornal, em ordem alfabética, mas não identificava o curso. Quando ele leu o jornal, veio me parabenizar. Parabéns, então, no Largo de São Francisco. E eu disse, entrei na USP, mas não foi no Largo de São Francisco. Nossa, mas ele, para ser sincero, ele quis me bater, eu tive que correr, fugir dele. E daí o que acontece? Né, daquela minha experiência de office boy, eu passei a estudante universitário, fiz 2 faculdades durante um ano, e nesse período ele já chegou para mim e falou, olha, eu paguei esse primeiro ano da PUC para você, e pagou com muito sacrifício, isso eu te digo, e daí eu me vi obrigado a pagar minha faculdade. Então, o caminho que eu achei foi tentar vender revista, eu vendia assinatura de revista, até vendi algumas para alguns amigos, hoje amigos, né? Na época, colegas de classe, e vi que aquilo não ia me possibilitar pagar a faculdade. Apareceu um concurso para escrevente da Justiça do Trabalho, e eu fiquei lá por 3 anos como escrevente, juntei um dinheirinho para poder pagar, para poder me sustentar durante o 5º ano, que eu queria fazer estágio do Ministério Público, desde o 2º ano. Isso é uma coisa bacana. Eu sou um caso raro, porque no começo do 2º ano eu tinha a certeza que eu queria ser promotor. E eu não sabia direito que promotor atuava em todas as áreas, eu dizia para os amigos, eu quero ser promotor criminal. Enfim, botei na minha cabeça esse objetivo e também, assim, para quem está começando, isso não serve de exemplo para ninguém, porque muita gente boa que eu conheço mudou de ideia e foi adquirindo outras pretensões. Mas, enfim, eu me tornei presidente do centro acadêmico, eu sempre fui muito agitado. Então, assim, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu fazia 2 faculdades, depois tive que trancar história, fazia esporte, era do centro acadêmico, virei presidente do centro acadêmico um ano, e propus, como eu lidava muito com a questão estudantil, eu propus, junto com alguns colegas, uma ação judicial para contestar o valor da mensalidade. Então, o juiz concedeu a liminar e eu pagava muito menos que os colegas. E assim eu fui me mantendo. Acabei a faculdade, tirei a minha OAB, advoguei pouquíssimo e querendo prestar o concurso para o MP. Mas na época o concurso para o MP durava 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, era muito longo. E eu vi que eu não conseguiria me sustentar por 1 ano sem fazer nada. E daí o que eu fiz? Eu prestei o concurso para delegado de polícia. Passei, fui para Bertioga, que meu pai tinha uma casinha de praia lá, né? Depois ele virou procurador de Estado também, teve um conforto um pouco maior. E como delegado, eu achei que eu ia estudar. Mas, na verdade, eu me apaixonei pela atividade policial. E eu falei, não, achei a profissão da minha vida. Isso aqui é a melhor coisa que eu podia ter feito na vida. Até que me desiludi, por motivos que não vem ao caso contar agora, e retomei a ideia de prestar o concurso. Passei e fiquei 27 anos e 3 meses no Ministério Público. Então, ficou de office boy, escrevente, advogado, uma advocacia que eu acho que não tenho nem muito direito de dizer, mas advoguei.
delegado, promotor e depois essa oportunidade aí de ter me tornado desembargador sem ter chegado a procurador de justiça, que é o último degrau da carreira do Ministério Público, né? Mas a lei não exige e deu certo. Que bom, que bom. Que história bonita. Que história bonita também do senhor seu pai, né? Que Sim, legal. um Que história de batalhador. superação, né? E o exemplo, eu acho que serviu também como combustível, né? A gente Ah, pode sim. dizer que o exemplo dele serviu como combustível nessa sua jornada? Ah, com muita certeza, né? Com muita certeza. E em paralelo também, quando eu entrei no Ministério Público, eu voltei à PUC, né, para tentar minha carreira acadêmica, pelas mãos do professor José Canosa Gonçalves Neto, que eu conheci no tempo em que eu era presidente do centro acadêmico, e ele me convidou, quando eu ingressei no Ministério Público, para ser professor assistente dele. Na época você ficava 2 anos como assistente, sem ganhar nada, sem vínculo, e depois fui efetivado, né? Daí fui fazendo a minha carreira, e hoje estou lá já há mais de 25 anos. É. E agora como desembargador, né? Agora como desembargador. Que honra, que alegria. A gente dá para mensurar nessa trajetória quais os principais desafios? A gente pode dizer que ela é sim uma trajetória de sucesso pelo histórico, pelo aprendizado e por ter começado lá como office boy e ter chegado a desembargador. Ela é sim uma trajetória de sucesso. Mas e os desafios? Porque a gente vendo a história de engenheiro de obra pronta, né, essas coisas. Depois que a gente vê, né, e olha a história, a construção, é fácil. Mas e para chegar até aí? Quais os principais desafios? Ai, Constantino, até é difícil falar, viu? Olha, houve momentos de muita dificuldade, houve momentos em que, sinceramente, eu acho que muitos teriam desistido. Eu tive um irmão, meu irmão mais novo, ele, uma história triste, ele acabou adquirindo uma doença psíquica e acabou cometendo suicídio. E numa das oportunidades que ele tentou o suicídio, porque também aqui queria aproveitar para falar uma coisa muito importante. É muito comum a gente ouvir pessoas falando sem conhecimento de causa que quando uma pessoa tenta o suicídio, na verdade não está querendo se matar coisa nenhuma, está querendo só chamar a atenção. Eu já ouvi muito isso, não sei se você ouviu, mas eu Sim. já tinha ouvido isso e confesso até que havia até deixado a coisa como talvez tenha razão. Na verdade não é assim. Eu depois, né, desse trágico episódio aí, a gente vai estudar um pouquinho na verdade muitas vezes o suicida ele vai praticando tentativas como forma de criar coragem para a prática do ato final. Então, assim, meu irmão passou por várias tentativas e numa dessas, a mais grave antes de falecer, foi na véspera da minha prova para ser do assistente mestre na PUC. Era uma prova difícil, né? O professor Dirceu de Mello era o presidente da banca, a professora da USP e mais um outro professor, e eu não dormi nada, né? E eu tinha deixado a véspera para estudar, né? Porque eu sorteava o ponto na véspera e vocês preparavam para o dia seguinte. E aconteceu tudo isso, eu obviamente não consegui fazer nada. Aliás, passei a noite em claro, né? No hospital, enfim, ajudando minha mãe, que ficou muito afetada. E eu fui para a prova sem fazer nada, sem estudar nada. E acabei abrindo um livro de penal ali um pouquinho antes, só para ver alguma coisa. E aquilo deixou os examinadores muito, muito irritados, como querendo dizer, né? Mas veio se preparar na última hora. E aquilo me fez pensar, será que eu estou fazendo certo? Só falta ser reprovado aqui. Consegui me desincumbir da missão, fui aprovado, mas o que eu queria dizer desse momento, né? É que eu poderia ter pedido o adiamento, poderia ter argumentado e certamente que iam dar, mas eu preferi fazer. Eu sempre fui assim, sabe? Houve momentos em que, para escrever o doutorado, o prazo já estava prorrogado pelo máximo que poderia, não havia como prorrogar mais. Eu, com criança pequena em casa, no GAECO, que exigia muito da gente, né? E eu virava madrugadas, eu dormia assim 1 hora por noite, 2, ia trabalhar às 11, dava aula e nunca desisti. Então, assim, precisa ter perseverança, sabe? Vai no limite. Eu cheguei a ser, quando eu estava elaborando o doutorado, eu cheguei a desmaiar, literalmente desmaiei, caí.
e a minha empregada aqui de casa me socorreu, eu fui para o pronto-socorro, e chegando lá o médico falou, você tem que ser internado. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me dê alta que eu preciso voltar a escrever, né? E assim foi, entreguei no último dia do prazo, fui aprovado. Essas são algumas dificuldades, mas, enfim, da área acadêmica, né? E tantas outras aí no exercício das funções, porque quando se trabalha no GAECO, infelizmente você lida com crime organizado e afeta muitas vezes interesses de pessoas que têm um poderio econômico, político, e nessas, infelizmente, existe a tática de, não podendo se defender direito dos fatos, você ataca o acusador. Então, queixa-crime, representações na corregedoria. Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma sindicância na corregedoria do Ministério Público, muito menos processo administrativo. Então, assim, por sorte também, né? Porque, infelizmente, há bons colegas que acabam sendo representados aí até tendo que responder para o processo. Mas, enfim, desgasta, né? Isso desgasta você ficar respondendo, se ver envolvido como querelado, né? Isso é muito desagradável. E me fala uma coisa, nessa trajetória toda como delegado de polícia, depois no Ministério Público, o senhor já sofreu alguma ameaça em razão do trabalho e como lida com isso? Isso é até um questionamento meu pessoal, né? Como é que eu lidaria com isso? Eu sou advogado, esse ano faz 30 anos de advocacia, então, obviamente, como advogado, a gente não passa por isso. Eu até já passei algumas vezes, mas nada que se compare com o trabalho que é desenvolvido por um promotor ou até por um delegado. Mas aí já teve ameaça, aquelas ameaças que preocupam, e como que se posiciona quando recebe uma ameaça, se é que elas existiram? Ô, Constantino, se você me permite só fazer um pequeno esclarecimento antes de responder a sua pergunta? Claro. Eu falo isso porque às vezes os alunos vêm me perguntar isso, né? Um aluno que quer ser promotor, quer ser delegado, e eu costumo dizer, antes de responder, o que eu vou dizer agora. A Claro. grandíssima maioria dos meus colegas promotores, né, dos meus ex-colegas promotores, dos meus ex-colegas, amigos delegados, nunca sofreu nenhuma ameaça. Então, assim, não é algo que você tem que entender como inerente à profissão. Por mais que você cumpra o seu papel, aquilo não quer dizer nada. Mas eu, particularmente, acabei sofrendo algumas até interessantes. Hoje conto como engraçado. Uma vez eu era promotor substituto, fiz um júri e acabou o júri. O réu era reincidente, um matador profissional, muito perigoso, e eu tinha sido, né, eu fiz uma carga pesada contra ele no plenário. E acabou o júri, ele foi condenado. Eu voltei para minha sala, né, feliz que tinha conseguido, na minha concepção ali, fazer o meu papel bem feito. E o policial veio lá, falou: ó, doutor, queria avisar aí que ele está lá muito bravo e está dizendo que vai matar o senhor, que vai sair da cadeia e vai matar. E como eu tinha sido delegado, eu tinha experiência, já tinha enfrentado rebelião de presos, enfim. Eu falei, bom, deixa eu falar com ele então, né? E fui até lá. E daí disse, escuta, que história é essa? Que você vai me matar? Você vai sair da cadeia? E daí ele falou, não, doutor. O senhor fez o seu serviço, fez a sua parte. Eu estou nervoso com o advogado que não me defendeu direito. Eu falei, bom, então se não é comigo. Daí depois falei para o policial, falei, avisa o advogado. Né? Mas então ficou essa coisa. Mas assim, como delegado, havia muitos casos complicados lá onde eu trabalhava e surgiram algumas ameaças, algumas sérias mesmo. E infelizmente é difícil, né? Porque você tem que ficar atento. Naquele tempo eu andava armado, né? Então eu chegava em casa, minha casa ficava no meio do mato, Constantino. Era um lugar ermo. E eu morava sozinho lá. E eu tinha 2 Dobermans, né? Então a minha tática era cada vez tentar chegar por um lado, e eu ia com o vidro da viatura aberto, porque eu não tinha carro, e eu ia ouvindo os cachorros. Pelo jeito que eles se comportavam, eu sabia que tinha alguém perto ali ou não. E daí descia, era um momento tenso, né? Infelizmente, né, na polícia eu me deparei com alguns policiais que não honravam a instituição, então a gente procurava mandar embora porque tinha suspeita de que eram corruptos, etc. E às vezes você fica mais preocupado com quem está atrás de você do que quem está na frente, né?
momentos tensos aí passei. Agora, a pior fase, o pior momento foi quando eu estava no GAECO da capital. Houve um caso muito grande do DEIC ter identificado o segundo escalão do PCC e a amante do líder maior do PCC, e ele acabou querendo se vingar, segundo o delegado, né? Porque o delegado foi ao GAECO e falou para nós, falou, ó, eu estou mandando meus pais para um sítio, colocando 5 investigadores lá para fazer a escolta deles. E eu vim alertá-los aí, porque a gente já pegou coisa no sistema penitenciário de recado que ele vai se vingar na família do delegado e dos promotores. E daí foi muito ruim, né? Porque se vingar na família da gente, né? E, e aqui vou fazer uma inconfidência, mas o fato é que nós fomos procurar o procurador-geral, relatamos o que tinha acontecido, pedindo escolta para nós e para a família. Ele falou, mas não tem escolta. Não tem gente suficiente. E daí o que eu fiz? Eu tinha 2 filhas pequenas, que iam para a escola, né? E eu com motorista e tal. E eu contratei os policiais que trabalhavam conosco mesmo, para eles fazerem a escolta das minhas filhas, durante um período. E assim foi. E depois, as meninas eram pequenininhas, né? Minhas filhas hoje têm 22, a Helena, 19, a Letícia. E daí elas cresceram, né? Quando a mais velha tinha uns 18 anos, ela falou, teve uma época que tinha um moço que ia junto. Eu contei a história. Ela falou, o tio Almir, então, era um policial. Eu falei, o tio Almir. Essas coisas. Mas, olha, eu repito, o que eu passei não é a regra. Então, não acho que ninguém deva deixar de fazer concurso por receio, nada disso. Mas tem que saber que também a gente está sujeito, né? E quando acontecer, tem que tentar lidar da maneira mais profissional possível, não demonstrar que está com medo. Já vi juiz, já vi promotor ser ameaçado em audiência e mudou o posicionamento. Isso não tem cabimento, né? Não pode ceder ao criminoso que eventualmente faça isso. Mas não é a regra. Normalmente o condenado ele não quer saber de quem está fazendo o papel dele. Eu volto a dizer, né? A trajetória de sucesso, mas para construir tem muita pedra no caminho, né? Alguém falou, acho que foi a Patrícia ao longo da live, que disciplina deve ter sido uma das coisas importantes nesse caminho, né? Tem que ter disciplina, né? Para tudo. Muita. Eu também devo ao Exército, eu fiz CPUR, devo muito ao Exército, porque me ensinou a ter muita disciplina e ir além do que você imagina que o seu corpo aguenta, né? A gente é submetido a algumas provas ali, né? Então, aquelas corridas muito longas, eu sempre fui atleta, sempre gostei de correr, mas às vezes você estava num limite de exaustão e eu lembro que tinha umas coisas assim que até as pessoas não entendem bem isso, mas para mim foi uma lição válida. Eu lembro que uma vez eu estava cansado demais e o sargento encostou em mim correndo também, ele correndo junto, dando um exemplo. E eu falei, sargento, eu vou desmaiar. E daí ele falou assim, só para quando cair com a boca no chão. E daí eu achei aquilo uma violência na época. Eu lembro, falei, mas que absurdo, pensei, né? Que absurdo, eu vou ter que quebrar meus dentes aqui. E eu falei, mas eu não aguento mais. E ele falou, você aguenta. Ele falou, quando você acha que você não aguenta mais, você tem pelo menos uns 35% de reserva. Eu não sei se o percentual era esse, mas o fato é que eu fui e cheguei até o fim. Então, isso me valeu, essas coisas de fazer o doutorado de madrugada. Às vezes eu começava a ter sono, né? Era natural, que ia cair e eu batia no meu rosto, lavava o rosto, voltava e pensava, não, você aguenta muito mais que isso. E ia em frente. Então, é assim. Parabéns. Como promotor, é possível fazer justiça social? Ou não é incumbência do Ministério Público? Olha, quando eu era do centro acadêmico, na chapa Direito e Avesso, né, nós discutíamos isso com relação ao direito. É possível fazer justiça social pelo direito, pelo exercício do direito? E eu acho o seguinte, existem situações em que sim. Eu tenho muita consciência de que muitas vezes a gente está enxugando gelo, né? Muitas vezes você fica até desestimulado. Você fala, poxa, mas estamos aqui condenando, né, o ladrão de galinha, entre aspas, pegando essa criminalidade ordinária, botando na cadeia, sai da cadeia, volta a cometer, volta para a cadeia,
que nós estamos fazendo? Isso aqui está mudando alguma coisa? Então, muitas vezes, a resposta que eu te dou objetivamente é não. Às vezes não faz mudança nenhuma. Mas, por outro lado, eu já tive muitas atividades que me deixaram extremamente feliz. Por exemplo, eu atuar na área da infância e juventude, menor infrator de Diadema. Eu fui promotor lá por 7 anos. Você conseguir melhorar a condição de crianças que estão numa instituição, você conseguir ter aquele retorno de ver que as crianças que estavam maltratadas depois estão super bem, conseguir colocação numa família substituto de um bebezinho recém-nascido que foi abandonado numa caçamba de lixo. Então, assim, são coisas que você chega em casa e fala, puxa, fiz o bem hoje e isso foi reconhecido. Eu consegui, enquanto promotor de justiça de Embu, investigar e apurar uma farra de viagens patrocinadas com dinheiro público por parte dos vereadores e outros agentes da Câmara. E foi a primeira vez que se afastou toda uma Câmara Municipal por uma ação civil pública. Né? Foi obtida a liminar e se afastou a Câmara inteira. E aquilo, só restou um vereador, que era o que havia denunciado o esquema. E depois ele acabou sendo eleito prefeito, e eu tinha vários conhecidos em Embu e disseram que ele fez uma ótima gestão e melhorou a cidade. Então, assim, você pensar que a sua atuação serviu de exemplo, né? Outras ações iguais foram propostas pelo Brasil afora, porque aquilo era um esquema nacional, e que teve uma melhora para a população. Então, isso te dá um sentimento bom. Fazer um júri, e às vezes júri de repercussão, mesmo que seja uma repercussão local, em que você vê a família vindo te agradecer que justiça foi feita, né? Por mais que a gente possa aí analisar por outros prismas, mas isso dá uma sensação de dever cumprido. Atuar na área da improbidade administrativa, como eu atuei, ao lado de grandes promotores que me ensinaram muito, conseguir fazer acordos que repercutiram positivamente com entrada de dinheiro para o erário, e isso foi aplicado de uma maneira bacana, com construção de creche, enfim. Eu acho que a resposta depende. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há casos em que você tem uma repercussão social, há casos em que não tem nenhum. Perfeito. Vamos lá. O senhor foi escolhido numa lista tríplice do Ministério Público pelo governador. O governador de estado é que escolhe, pelo quinto constitucional, quem vai a desembargador. Quais as qualidades que levaram o governador a lhe escolher? Pergunta bem capciosa essa sua, viu, Constantino? Olha, eu posso só dizer, eu não sei o que levou ele a me escolher, mas me honrou muito com a escolha. Na verdade, eu fui como o menos cotado, porque o governador João Dória ele tem uma preferência por escolher mulheres, e eu fui na lista tríplice como o terceiro mais votado, com 2 mulheres, sendo que as 2 eram procuradoras de justiça e eu era promotor. E a justificativa que ele me deu na oportunidade em que ele me anunciou pessoalmente, junto com o secretário de Justiça e o vice-governador, foi que ele escolheu pelo currículo, que ele achou meu currículo superior ao das concorrentes, que também têm inúmeros méritos e poderiam ter sido escolhidas também. Mas, enfim, o argumento que ele usou foi esse, que o meu currículo era muito superior ao das outras. Ele disse isso, eu não sei se foi. Eu acho que a escolha seria fácil. Se jogasse lá nos buscadores, no Google da vida, a sua história, ele já se daria por satisfeito para escolher, com certeza. Por Generosidade. imagina, por essa construção toda. Qual o seu próximo objetivo profissional? Baixar o acervo da minha banca lá na Sexta Câmara Civil. Fui muito bem recebido lá, mas a minha área de predileção de atuação sempre foi a criminal, né? A minha última atuação foi na área de direito público, então a terceira opção seria o direito privado, mas só havia vaga no direito privado. E eu sou movido a desafios. Então, está sendo um desafio reestudar direito civil. Hoje estava quebrando a cabeça com um caso de responsabilidade civil, vendo discussões sobre plano de saúde. Estudar.
tô varando madrugadas aqui. Outro dia eu fiquei da 1 às 4h50. Daí o meu espírito de não aguenta mais 30%, não pude porque eu tinha que dar aula na manhã seguinte. Daí os assistentes até falaram, pô, mas o senhor me mandou um e-mail às 3h30 da manhã. Eu falei, é o tempo que eu tinha. Então, assim, o meu desafio agora é começar a minha atuação como desembargador tentando não comprometer os demais membros da Câmara, né? Tem muita gente qualificada lá que é civilista e eu sou um total outlander lá. Então, eu não quero fazer feio, não quero comprometer. Por quê? Porque também, se eu fizer um voto errado e negar direito a quem tinha ou conceder direito a quem não merecia, eu não estou fazendo justiça, né? Estou fazendo um mal. Então, eu fico muito tenso, eu estou muito preocupado em não errar. Esse é o meu objetivo atual. E depois, quando a coisa sedimentar e eu estiver mais tranquilo, eu quero fazer minha livre docência, que eu já tenho o tema aí já escolhido, e avançar um pouco mais na vida acadêmica, curtir meus filhos. Eu tenho 2 gêmeos agora, né, do meu segundo casamento com a Caroline, e os 2 têm 1 ano e meio. Eu estou numa fase que eu estou conseguindo, por mais incrível que possa parecer, eu sempre dou um jeito de ficar um pouquinho com eles, brincar, e isso é sensacional. Que delícia. É, Vamos falar um pouco de ativismo judicial. Ativismo judicial pode ser positivo? Ou essa crítica toda ao ativismo judicial faz sentido? É, é um dilema, sabe, Constantino? Porque às vezes os alunos, né, especialmente quando eles são mais novos no curso, eles têm aqueles ideais, né? E eu repito sempre uma frase que eu ouvi do professor Antônio Carlos Marcato. Ele fala assim: se você quer analisar justiça, vai estudar filosofia. Aqui no direito a gente não está buscando justiça. Isso assusta o aluno. Mas a verdade é Mas que faz sentido. o objetivo do direito é dar segurança jurídica. Com esse tema, acho que a gente poderia discutir muito a necessidade de reforma do sistema recursal, porque essa quantidade enorme de recursos, não é possível ter tribunais superiores, uma corte constitucional julgando 10.000 casos por ano. Eu conheci uma vez um juiz da Corte Constitucional Suíça, de um dos cantões, e alguém perguntou na plateia para ele quantos casos ele havia julgado no ano anterior. E ele falou, no ano anterior inteiro, a corte julgou 13 casos. 13 casos, num ano. Sabe? Então fica essa loucura. É humanamente impossível dar conta. Daí fica o assistente fazendo o voto, o desembargador, o ministro vendo ali por cima, e não é o ideal, né? Mas, em compensação, como é que se segura isso? Como é que se consegue mudar? Reduzindo o número de recursos. Ah, mas vai produzir injustiça. Mas quem disse que o tribunal ou os tribunais também não podem produzir injustiça? E onde é que está essa história da justiça? Você é advogado, militante, bem-sucedido. Quantos casos que você achou que estava convencido mesmo que estava certo e perdeu? E daí você ganha em primeira Verdade. instância, perde em segunda, perde em primeira, ganha em segunda. E daí leva para o Supremo e vamos dizer que eventualmente você perca. Mas você estava errado? Não. O Supremo está certo? Não, o Supremo falou por último. Quando você tem uma decisão do Supremo que é decidida por maioria apertada de votos por 6-5, significa que os 6 estavam certos e os 5 errados? Então, o que eu vejo é que o ativismo judicial se presta a produzir justiça, muitas vezes contra a legem. E quando se fala em produzir justiça, você tem uma dicotomia. Para quem ganhou, foi feita justiça. Para quem perdeu, foi uma tremenda injustiça. Só que tem um grande problema. Quando se julga dentro da lei, e eu não quero dizer que eu sou positivista extremado, não, mas quando se julga dentro da lei, pelo menos você vai dizer, bom, foi a decisão baseada no que eu sabia que era a lei. Quando você fala, bom, eu tinha a lei do meu lado e simplesmente fala, bom, mas não se aplica, como é que você se prepara para uma situação futura? Então, é um caos, é um caos. Eu E acho aí que gera insegurança jurídica, né? sim, e não há nada pior para o próprio judiciário do que essa insegurança jurídica, porque as pessoas vão parar de confiar no judiciário. Eu
eu vejo que muitas vezes, para se livrar do volume gigantesco de processos, muitos magistrados acabam adotando aí ideias do tipo, mas o judiciário não tem que se ocupar disso, o judiciário não tem que se ocupar dessa questãozinha. Mas muitas vezes aquela questãozinha na área criminal, uma ameaça banal, né, que é classificada como banal, uma briguinha que gerou uma agressão, que resultou numa lesão leve, muitas vezes, se o autor de uma prática criminosa menos grave sofreu uma punição, ele vai refletir para não praticar um outro crime. Eu já tive um caso horroroso de um júri que foi adiado, e a família da vítima ia lá acompanhando o caso. No quarto adiamento, isso aconteceu em Diadema, hein? No quarto adiamento, o réu foi solto, porque ele estava preso há muito tempo. O réu foi solto e foi assassinado na porta do fórum. Foi morto na porta do fórum. Então, assim, às vezes, se o judiciário deixa de atuar, o sentimento de, abre aspas, porque não vou dizer que isso é justiça, mas o sentimento de busca da justiça se vem pelas próprias mãos. E daí a gente tem o caos, daí você tem a volta à barbárie, né? Quando o Estado assumiu o dever de produzir, abre aspas, a justiça, se ele não atende aos anseios da população, ele está colocando em risco a sua própria existência. Perfeito. Questão política no Brasil interfere na sua vida profissional? Nada. E na vida pessoal? Olha, eu já fui muito participativo enquanto cidadão em termos de política, mas depois de um certo caso no GAECO, que eu vi que as pessoas que estavam concorrendo de partidos, abre aspas, inimigos, depois que venceram, que um venceu o outro na eleição, e eu achei que o caso ia ser esclarecido, porque o rival político tomou o poder, e eu vi que as mesmas pessoas continuavam fazendo as mesmas coisas no âmbito da administração pública, daí eu vi, né? É aquela coisa que a gente vê hoje, né? Os amigos de 20 anos brigam porque um apoia o candidato A, o outro apoia o governante B, e daí passam-se 3, 4 anos, aqueles dois políticos agora estão aliados e você perdeu uma amizade para sempre. Então, assim, eu acho que eu não sou um bom exemplo para militantes. Não quero desestimular ninguém, acho que a cidadania é muito importante, mas eu prefiro exercer a minha cidadania assim, fazendo. Já tive a oportunidade de apresentar propostas de anteprojeto de lei. Uma dessas propostas, o senador do Rio Grande do Sul, do PT, meu Deus do céu, como eu tô muito cansado, estou dormindo pouco, então peço desculpas aí pela falta de memória. Imagina. Mas ele encampou a minha proposta, o crime de injúria qualificada por elementos de raça, cor, que antes eram de ação penal privada, e isso gerava uma série de casos de impunidade, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação, e a partir disso, muitos casos que antes geravam absolvições passaram a gerar condenações. Eu acho que isso é um exercício de cidadania, eu contribuí com o meu conhecimento jurídico para melhorar as leis, né? Já apresentei sugestões aí de mudança nas leis no que tange a prescrição penal. Educar, eu acho que é um grande exercício de cidadania o meu magistério. Eu dou aula com amor, eu tenho o reconhecimento dos alunos, às vezes eles reclamavam que eu era muito rigoroso, mas agora eu fiquei bonzinho, depois da pandemia. E não tinha como controlar se o aluno está colando ou não na pandemia, né? Aula pelo computador. Então eu falei, bom, responsabilidade de vocês, se quiserem aprender, estuda. Mas, enfim, eu acho que eu tenho como incentivar alguns alunos. E alguns, né, não faz diferença o que eu falo, que é natural, ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas alguns tomam posturas e passam a refletir sobre alguns assuntos. Isso é produzir cidadania também, embora não tenha nenhuma mínima vontade de participar de partido político, se me aposentar, enfim, não vislumbro nada disso. Entendi. Em 2001, o senhor escreveu o livro Crimes de Preconceito e de Discriminação, que levou um promotor branco a escrever um livro sobre discriminação e preconceito.
Olha, eu não tenho essa resposta. Já me perguntaram centenas de vezes. Mas o que eu digo é que eu vi muita discriminação com relação ao meu pai. Eu vi meu pai inúmeras vezes falando o quanto ele sofreu, por quê? Porque um dos irmãos dele se envolveu com criminalidade, né? Era natural, uma família totalmente desestruturada como a dele, ele foi um herói ali de ter seguido uma vida com correção. E na faculdade do Largo São Francisco ele foi discriminado por alguns professores, foi criticado, e a dor dele me marcou muito. E quando eu entrei na faculdade de Direito, o meu melhor amigo era negro. Ele faleceu há alguns anos aí de um ataque cardíaco prematuramente, chamado Eupídio. E quando eu comecei a andar mais com o Eupídio, eu comecei a notar algo que a gente que é branco não tem essa possibilidade de perceber. É você entrar num restaurante e ele estava trajado do mesmo jeito que eu. E as pessoas olharem para ele de uma maneira diferenciada. Sabe, é só estando do lado dele para você perceber isso. Uma vez nós fomos jogar futebol na PUC no fim de semana, que naquele tempo a PUC permitia isso, e nós dois, de tênis, short velho, camiseta, íamos jogar bola. E o segurança parou ele, não parou a mim. E daí eu falei, mas escuta, por que você está parando ele? Ele falou, não, porque para saber se ele é estudante. Eu falei, mas por que você não me parou? Ele falou, não, porque você é estudante. Eu falei, mas como é que você sabe? Então, veja, é aquela questão do racismo estrutural. A pessoa incorpora a frase que ouve a vida inteira. Preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão. E é assim que se forma o preconceito. Ideias mal concebidas que você vai assimilando como verdadeiras sem refletir, né? Então, a pessoa que ouve isso a vida inteira e não convive com pessoas negras, a hora que se depara com um branco e um negro, eu já soube de casos horrorosos, por exemplo, numa delegacia, em que chegaram lá um negro e um branco conduzidos, né? Um era a vítima do roubo e o outro era o autor do roubo. E entrou um policial, não tô nem discutindo aqui a questão da barbaridade da violência policial, mas ele chegou lá e falou, seu ladrão sem vergonha, e deu um tapa na orelha do negro, que era a vítima. Então, veja, isso é o inconsciente que existe, né? Então, assim, mas aí é discussão para mais de hora aí, mas o fato é que acho que a percepção da dor que gera o preconceito é que me fez tratar desse assunto. E o mais incrível, eu fui me dar conta que a lei era de 1989, de janeiro de 89, e até 1999 não havia nenhum escrito profundo sobre o tema. E muita gente falava, mas você vai escrever sobre isso? Ai, que besteira, que assunto chato. E daí, veja, começaram, e hoje aí a gente tem várias obras aí muito boas e as pessoas estudando no âmbito jurídico. E eu dizia, o assunto discriminação foi discriminado pelo mundo jurídico. Faz todo sentido. Racismo no Brasil. Por que isso ainda é uma realidade? Isso é cultural, falta a criminalização, falta a atuação do judiciário. Nesse ponto, até quem diga que pela maioria dos juízes serem brancos e não conseguirem compreender, como no seu exemplo, por exemplo, não conseguirem compreender o problema racial, é que existe maior dificuldade na criminalização, dos atos racistas. Essa visão de que a maioria branca do judiciário dificulta a criminalização e não consegue entender a gravidade de pequenos atos, até no seu exemplo, de pequenos atos, faz algum sentido isso? Eu acho que o grande modo de se combater o racismo é a educação. A educação acima de tudo. Enquanto as pessoas não souberem o que é racismo, enquanto houver gente negando a existência no Brasil, por mais incrível que possa parecer, depois do Vidas Negras Importam e de tudo mais que a gente já vislumbrou, as pessoas ainda continuam dizendo não há racismo no Brasil, né? A gente não vai ter como avançar. Então, é preciso entender que esse fenômeno existe, é preciso aí exercício de cidadania.
contribuir, todo mundo que tem conhecimento jurídico, contribuir para esclarecer as pessoas que são alvo da discriminação e do preconceito, que elas têm direito. A imprensa tem um papel muito grande, por isso que em alguns casos, às vezes, eu já recebi críticas, né, de ter levado casos de racismo que eu investiguei. Um deles foi muito interessante, a reação das pessoas. Houve um sorteio da Copa do Mundo e saiu uma matéria na revista Veja dizendo que, na verdade, teria sido escolhido um casal que era o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga para fazer o sorteio da Copa do Mundo. E na última hora, a direção da Globo teria se recusado aqueles dois nomes e colocado dois atores, um casal de atores brancos, Fernanda Lima e o esposo. Eu não sei se é verdade ou não é. O fato é que era uma notícia na imprensa e eu instaurei uma investigação. O que eu fui criticado, e aquilo tomou uma repercussão internacional. E o interessante é que eu entrava né, grande imprensa do mundo todo divulgando isso. E no Brasil, os comentários eram 95%. Esse promotor não tem o que fazer? Esse promotor tá faltando serviço para ele? Tanto crime acontecendo e ele está implicando com isso. E o que eu dizia era o seguinte, não, eu quero que exista representatividade, eu não estou dizendo que não pode ser um branco. Mas se o Brasil tem 56%, segundo o IBGE, de população negra e parda, e 45% de brancos, mais ou menos, por que não põe um negro e um branco? Né? Ou quer um casal, ou uma dupla de sexo diferente? Põe um negro e uma branca, um branco e uma negra, mas você está representando a população brasileira no sorteio, que afinal de contas o mundo inteiro está vendo. E no exterior, essa matéria funcionava ao contrário. Fala, nossa, que absurdo. O Brasil, um país com tantos negros, colocar um casal lá. E o Zé Simão da Folha soltou uma notinha que foi engraçado. Ele falou, olha, a Fernanda Lima e o marido são uns fofos. A frase dele foi essa. Mas parece que o Brasil foi colonizado pelos vikings, né? Então, assim, às vezes a gente joga na imprensa para provocar mesmo. Né? O caso da Maju Coutinho teve uma grande repercussão. A partir daquilo, pararam de atacar as atrizes negras, as mulheres negras. Por quê? Porque divulgou que a internet não é oceano de impunidade. Dá para identificar os autores. No fim, o Tribunal de Justiça acabou de confirmar a condenação de dois deles. Enfim, o combate ao racismo se dá pela educação, mas também a atuação dos órgãos de repressão são importantes. Né? Agora, é uma somatória de elementos. Né? Tem um histórico, né? Um país que teve uma abolição da escravatura tão recente que a população negra foi marginalizada literalmente, né? E portanto, passou... A gente não pode esquecer, faz pouco mais de 120 anos, né? Não estou errando na conta aí, mas o negro era juridicamente classificado como um semovente. Uma pessoa que é criada conhecendo um negro e sabendo que ele é como um cavalo, uma vaca, um animal qualquer, é óbvio que por um ato normativo que diz que a partir de agora ele é livre, a pessoa não deixou de considerar aquele ser humano como um animal. E aquele ser humano que é largado sem nenhuma perspectiva de mudança de vida, vai viver às margens da sociedade mesmo. E daí isso só reforça aquele preconceito, dizendo, aí, tá vendo? Não sei por que foram abolir a escravidão, né? Aliás, hoje em dia ainda se ouve isso, né? Não deveria ter sido abolida a escravidão. Como assim, né? É uma questão... E isso se reflete nas ofensas também. Quando se xinga um negro, normalmente a tendência é animalizá-lo. Né? Qual que é o principal modo de xingar um negro que a gente vê nos boletins de ocorrência, nos processos? Chamar de macaco, chamar de urubu, né? É negar a condição humana para aquela pessoa. Quanta brutalidade, né? Inclusive, o caso da Maju Coutinho foi, se eu não me engano, o início da investigação foi instaurado por ordem sua de ofício, né? Não é por ordem minha, não, eu que investiguei. Eu sozinho e depois tive o auxílio de um oficial de promotoria. Né? Nós conseguimos lá, por sorte, eu estava na promotoria no dia que aconteceu, ligaram, eram 7h30 da noite de uma sexta-feira. Não vou dizer que eu toda sexta, 7h30, eu estava no fórum, não, mas naquele dia eu estava e eu consegui o contato direto com o Facebook, eles têm um canal para autoridades, instaurei o procedimento naquele exato momento e isso possibilitou o congelamento
das mensagens e a identificação dos IPs, e por aí a coisa foi. Parabéns. Como pessoas brancas, não negras, podem promover a luta antirracismo? Eu não sei se é verdade, mas no filme que tratou da vida do Malcolm X, né? Malcolm X, como dizem lá nos Estados Unidos, tem uma cena em que uma estudante branca universitária se aproxima dele e faz essa mesma pergunta. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele disse: nada. Vocês brancos não têm nada para contribuir, essa luta é nossa. Eu discordo totalmente dessa afirmação. Somos Eu dois. discordo totalmente. Eu acho que é uma luta de todos. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara: a luta é pela igualdade. Eu não estou lutando de maneira nenhuma pela supremacia negra. Da mesma maneira que eu abomino as ideias de supremacia branca, eu abomino a ideia de supremacia negra. E uma parte, não sei dizer se é significativa ou não, mas uma parte do movimento negro eu vejo hoje que tem atuado de uma maneira um pouco mais agressiva do que deveria, e colocando o branco como inimigo. E nessa condição você generaliza, né? E toda generalização acaba tendo uma boa parcela de preconceito dentro. E isso desestimula. Isso desestimula. Você se vê agredido por não ter legitimidade para defender os direitos das pessoas. Mas espera um pouquinho, eu não preciso ter sido roubado para defender a vítima de roubo. Eu não preciso ter sido lesado no meu patrimônio, não preciso ter um parente morto para defender a condenação de um homicida. Então, assim, eu acho que deveria haver uma união de todos pela igualdade. E isso é papel de todos nós, lutarmos pela igualdade. Igualdade real, né? Não igualdade formal, porque isso já está lá no artigo 5º do caput da Constituição. Eu acho que é por aí mesmo. Passa pela educação, né? Passa pela... me lembrei agora do Nelson Mandela, né? Não sei se eu vou lembrar exatamente, mas ele fala que ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da sua cor, da sua origem, que as pessoas aprendem a odiar e que seria mais fácil ensinar a amar. Eu acho que é mais ou menos isso que ele fala, que é bem da educação, né? Alguém colocou aí que a gente tem que educar os nossos filhos para que eles eduquem os nossos netos e assim por diante. Eu acho que essa ruptura é necessária, né? Porque quando eu tenho um ato de violência, mesmo sendo branco, privilegiado, ou advogado, e aí pode colocar um monte de adjetivos aqui, quando eu tenho uma agressão contra um negro, eu também sou agredido. Quando eu tenho a insegurança na sociedade com relação aos negros, a insegurança também reflete em mim, no meu filho, no branco. É isso que se precisa entender também, né? Não adianta nada eu ter que andar de carro blindado para me proteger de uma sociedade onde, mas o negro é a maior população do sistema carcerário. É óbvio, né? Tem menos oportunidade. Sim, é o racismo estrutural, né? Essa obra do Silvio de Almeida, ele destacou algo que, assim, a questão não é pontual, não é o A, o B, o C, é uma sociedade que tem isso na sua mente. Eu uma vez dei uma palestra em São Caetano, numa faculdade, convidado por um amigo que era diretor lá, e havia um público grande, acho que umas 250 pessoas. E eu fui falar sobre a dificuldade que nós temos de entender, né, aquela questão que é tratada como piada por alguns, que a pessoa olha para o lado, vê um carro importado bonito, novo, e o motorista é negro. E a pessoa pensa, ou é pagodeiro, ou é jogador de futebol, ou roubou o carro, ou é manobrista, né? E as pessoas acham que isso é piada. Não é. As pessoas têm estranheza. E daí eu disse, por quê? Porque não há dentistas negros quase, não há médicos, né? As pessoas falam do judiciário. O judiciário também, mas qualquer profissão que demande aí uma dedicação extraordinária, e a gente pode falar do acesso à universidade pelo vestibular, que também não é justo, enfim, tem milhões de aspectos. Mas o fato é que o que eu quis dizer assim,
enquanto a gente estranhar ver uma pessoa negra ocupando uma função que normalmente é ocupada por brancos, a gente não vai vencer o preconceito. E daí eu disse, imagine só, você entra num consultório e se depara com um dentista negro. E daí eu quis dizer sobre o encaminhamento para uma discussão sobre cotas, enfim, e um aluno levantou a mão na plateia e falou, imagine que eu ia deixar um negro enfiar aquele dedo sujo na minha boca. Meu Deus. No meio de uma plateia. E a grande parte da plateia riu. E eu falei, mas espera um pouquinho, o dedo negro é sujo? O que tem a ver? Você acha que a pele negra faz... Então, assim, é tanta coisa, é tanta ideia mal concebida que a gente tem nas nossas mentes que demanda um empenho de toda a sociedade. Então, assim, não é mérito meu ter participado dessa luta contra o racismo há tantos anos, não é mérito de quem luta, é mérito, sim, de algum modo, porque você poderia não estar fazendo. Mas é algo que todo mundo tinha que encampar É como obrigação, função. né? É isso. A gente tem que fazer isso. Agora, também, parcela da população negra tem falado isso de uma maneira arrogante. A meu ver, também não ajuda. Né? Não, você tem a obrigação de fazer isso. Bom, espera um pouquinho. Eu podia não estar fazendo nada, né? Tá certo que eu não estaria certo. Mas se você convencer por palavras, buscar uma aliança com as pessoas, convencer da validade, vai funcionar muito mais. Até por eficiência deveria ser pensado isso de uma outra maneira. Perfeito. Infelizmente, passou rápido. Infelizmente, a gente aí já está com... Passou de 1 hora. Eu sei do seu tempo aí, das madrugadas em claro, então não vou lhe segurar muito. Fazer mais 1 ou 2 perguntas e a gente finaliza. Estou à disposição. Qual que é a sua mensagem para quem está iniciando nesse mundo, nesse ecossistema jurídico? Qual que seria a mensagem para o estudante, para quem está começando, imagina que essa trajetória é longa? Que mensagem ficaria? Difícil, né? É tanta coisa que está em jogo. Eu acho que, acima de tudo, o jovem tem que pensar que a escolha profissional é algo muito sério, porque você trabalhando com o que gosta, trabalhando e tendo uma remuneração justa ou razoável que seja, vai haver momentos em que você vai estar cansado, você vai estar estressado. E você só supera isso se você gostar daquilo. Então, nunca pense, eu vou me enveredar por esse caminho porque isso vai me trazer dinheiro. Porque isso vai te trazer uma grande infelicidade e pode não te trazer dinheiro. Às vezes você pode até ter o dinheiro, mas não vai ser feliz. E isso não tem preço. Então, procure fazer aquilo que você gosta. Agora, não há problema nenhum se você gostar de algo que te dá dinheiro, né? Vai ser advogado, tributarista, vai ficar rico. Oh, que bom, seja feliz. Eu falo, pô, me convida um dia para tomar um banho de piscina na sua casa, para dar uma volta no seu barco, não tem problema, a gente fica feliz de você ser rico. Porque o Carlos Aires Brito uma vez disse uma frase interessante, ele falou, o funcionário público, ao funcionário público não é exigido o voto de pobreza, mas a ele se impõe o veto à riqueza. Então, se você quer ficar rico, não seja funcionário público, porque você não vai conseguir. Por outro lado, você vai ter um pouco mais de segurança. Num outro sentido, o que eu poderia dizer a uma pessoa que está começando uma faculdade de Direito? Lembre-se que você tem um papel importante na sociedade. A nossa sociedade tem muitos problemas. Nós vivemos uma desigualdade social abissal. Nós vivemos problemas éticos dos mais variados. Procure entender que você é uma pessoa privilegiada. Você está numa universidade e isso já te faz alguém num percentual mínimo da nossa população. As pessoas te admiram. Muita gente, por menos que você acredite e por menos que você perceba, o que você falar vai ter importância. Então, passe uma mensagem positiva. Procure agir pensando no bem coletivo. Não tem problema. Busque o seu interesse pessoal também. Se ele é legítimo, o que mal há de você conseguir os seus objetivos materiais que sejam, também é importante ter o seu conforto, ter a sua segurança, né? Quem é que nunca passou aí por uma situação de falta de dinheiro, né? Como eu falei aqui dos meus pais,
É complicado, né? Mas não é isso o grande objetivo, não é isso o único objetivo. Eu acho que se todo mundo se empenhasse, ou grande parte da sociedade se empenhasse pelo bem do país, nós estaríamos numa outra realidade, né? E tentar ser o mais racional possível. Nós vivemos um tempo de intolerância, né? Se você não é da camisa verde, você é inimigo da camisa verde. Se você não é do grupo A, é porque você é contra o B. Isso é tão infantil, né? E, infelizmente, aí a gente vê que essa polarização que se dá no âmbito da política se dá também, hoje em dia, em muitos outros aspectos. E uma sociedade que rivaliza, ela nunca vai construir junto, porque as pessoas tendem a dizer o seguinte: por mais que seja bom o projeto de um parlamentar, se ele não é da minha coligação, então eu vou ser contra, né? E como é que vamos sair desse lado dessa, né? A gente tem que pensar no país. Cadê os projetos do país? Tem projetos pessoais, isso não falta, mas projeto para melhorar o país, para melhorar, tentar diminuir a desigualdade social, tentar alavancar a produção, enfim, tem muita coisa aí para ser feita. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente não vai resolver tudo, mas se você conseguir contribuir no que lhe couber fazer, você está fazendo o seu papel. Perfeito. Bom, a gente chegou ao final de mais um programa Direito em Pauta. Queria aproveitar para agradecer a Adriana Durso, que foi quem nos aproximou, uma querida, filha do meu querido e amado Luiz Flávio Borges Durso. E queria lhe agradecer e, para finalizar, dizer: se sinta homenageado pelo nosso programa. É uma singela homenagem para o ser humano que eu já tinha, ao longo da semana, como disse, recebido tantas mensagens, e eu pude, ao longo dessa hora, perceber que todas elas são verdadeiras, todas aquelas que passaram, os elogios que passaram na live, de colegas de promotoria, de ex-alunos, de colegas aí do judiciário, todos os elogios, eles são realmente da sua pessoa, à sua pessoa. Parabéns, parabéns por ser um brasileiro que nos orgulha. Eu saio dessa live mais orgulhoso do que eu entrei e acreditando muito mais no Brasil do que eu acreditava às 19 horas. Pelo seu exemplo, pela sua postura, pela sua colocação, por algumas passagens da live, como, por exemplo, a preocupação em entregar, em aprender na condição de desembargador, de passar noites em claro para não errar num voto, para não fazer injustiça. Quem dera existissem mais cristianos no judiciário, na promotoria e no Brasil. Parabéns, fique com Deus. Muito obrigado por ter aceito o convite. Minha gratidão eterna, conte sempre comigo. Boa noite a todos. Se quiser dar uma palavra final, fica à vontade e a gente encerra. Parabéns. Tá. Foi uma honra, uma satisfação conhecer você também. Tinha assistido alguns episódios aí, o da Adriana, inclusive. E assim que a gente tem que caminhar, né? Conhecendo pessoas, se aproximando de pessoas com quem a gente se identifica, e estou sempre à disposição. Queria só aproveitar para dizer, não é que quisera houvesse tantos assim, não. Existem tantos, né? É que o mal é ruidoso, minha mãe sempre disse. O bem é silencioso. Então a gente tem que buscar as pessoas com quem a gente se identifica, fazer o bem e fazer a sua parte, né? É isso que importa. Obrigado pela oportunidade, obrigado às pessoas que estão assistindo aí. Eu, sem óculos, não enxergo direito, estou só vendo umas palminhas aqui, uns coraçõezinhos. Depois vou ver quem nos deu a honra de acompanhar essa horinha, que passou muito rápido, porque tempo bom passa rápido, e estou absolutamente à disposição. E eu queria só concluir dizendo, viu, Constantino, que não tinha a menor ideia que isso aqui seria uma homenagem, mas fiquei emocionado, fiquei muito feliz e, acima de tudo, honrado. Não, de coração, não acho que eu seja merecedor de homenagem nenhuma, mas, enfim, o seu gesto foi muito nobre e me emocionou e me dignificou, tá bem? Muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem bem. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado.